Então, olá a todos, obrigado pela organização do evento, por aceitar minha inscrição, que foi na prorrogação da prorrogação. Felizmente, eu vi o e-mail da PPG convidando para esse evento. Fiquei muito feliz quando eu vi a proposta do evento, então agradeço aos organizadores por isso. Meu nome é Gustavo, eu sou aluno de História Social na USP, sou orientado pela Mariane Junqueira e estou produzindo essa pesquisa sobre expedições da Marinha dos Estados Unidos na América Central em busca de um lugar ideal para a construção de um canal interoceânico. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma fotografia tirada durante essas expedições. Ela foi tirada pelo John Moran, que é um dos precursores da fotografia artística nos Estados Unidos, lá na metade do século XIX. E ele, então, participou de uma das expedições aí na Baía de Limón, que fica hoje nos embocadeiros do Canal do Panamá. Então, apresentando o problema de forma mais detalhada, o meu problema de pesquisa ele lida com fontes, que são esses relatórios de viagem produzidos pela US Navy. Essas viagens foram realizadas entre 1870 e 1877. Foi feito um relatório propondo que o canal ideal seria feito na Nicarágua. Eles decidiram em fazer na Nicarágua o canal interoceânico. E após, tem uma série de problemas aí que não vou entrar agora, mas no início do século XX, então, há novas expedições para revisitar aqueles trabalhos feitos no metade do século XIX. E aí tem o resultado desses trabalhos, é a história que conhecemos, que é os Estados Unidos construindo um canal no Panamá. Meu trabalho não trata da construção do canal, então eu interrompo em 1901, porque é o momento que tem a última expedição antes da construção do canal. Então, eu estou lidando com a construção de saberes e conhecimento que a Marinha dos Estados Unidos produziu sobre a América Central muito antes de começar a construção. E também não vou lidar tanto com os esforços de construção que os franceses fizeram no século XIX, na década de 80 do século XIX, porque eu vou focar mais na questão da circulação de conhecimento científico, de formação mesmo de mapas, cartas, informações geológicas sobre a América Central para tentar decidir, então, o lugar ideal. Evidentemente que isso não envolve apenas questões técnicas, também envolve questões diplomáticas, e eu vou tentar, então, entrar nessa relação entre o poder geopolítico e a construção do conhecimento científico. Portanto, vou lidar, sim, com a rivalidade que os Estados Unidos vão ter com França e Inglaterra nesse processo. As localidades que eles vão visitar vão ser ali no México, Nicarágua, Panamá e Colômbia, e vou entrar mais em detalhes nesses lugares ao longo da apresentação. O que eu quero focar hoje não é tanto nos detalhes do projeto, porque eu já tenho falado isso em outros congressos, em outros seminários, e eu quero tentar falar hoje para vocês, hoje um resultado do material que eu estou preparando para minha qualificação, para o primeiro capítulo, que é um pouco do contexto dessas expedições, dos materiais que eles estavam levantando, e para me ajudar um pouco a entender qual é o debate que eles estão levantando, quais são os termos do debate, as prioridades, os problemas que eles querem resolver, eu estou me apoiando muito em uma fonte, que é o relatório deste contra-almirante Charles Davis, que era superintendente do Observatório Naval dos Estados Unidos durante esse período das expedições, que é o pós-Guerra Civil. Ele foi, evidentemente, ele participou da Guerra Civil no lado da União, e após esse serviço na Guerra Civil, ele vai ser apontado para esse papel. Em 1866, que é a data que eu coloquei no meu título, ele vai produzir um relatório, um estudo geral, uma espécie de estado da arte sobre canais interoceânicos na América Central. E essa fonte, para mim, é muito interessante, porque ela dá uma multiplicidade de um debate que eu não fazia ideia que existia até então. Quando eu penso em canal interoceânico, eu pensava em século XX, né? Eu pensava no Roosevelt, eu pensava em Woodrow Wilson, os problemas da guerra com a Espanha, mas o Charles me apresentou um problema muito grave, que é o problema da cronologia. Eu descobri, ele cita fontes, eu vou chegar nelas depois, desde o século XVI, desde o momento que Balboa colocou os pés
na América Central e primeiro, né, descobriu o Pacífico, já haviam projetos, ideias, idealizações de um canal interoceânico. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ele produziu esse mapa no final do relatório, mostrando uma série de linhas vermelhas que acredito que vocês não devem estar vendo tão bem agora, por causa da resolução da minha tela. Mas aqui ele desenhou várias linhas vermelhas, mostrando todos os projetos de canal interoceânico que ele conseguiu mapear até então, em 1866. Vocês podem imaginar que isso é um corpo de fontes bastante intimidador. Então, o meu esforço até agora foi tentar dar conta, mais ou menos, sem me aprofundar em cada um desses materiais, mas dar conta de por onde estavam circulando esse debate, quem participava desse debate, com quais interesses, com qual cronologia. Como eu já adiantei para vocês, tem essas fontes, por exemplo, do Francisco Lopes e Gomara, que é um dos primeiros cronistas da conquista do México e conquista da América Central no século XVI. E ele já lista os 4 principais rotas que vão ser debatidas no século XIX. Então, isso são ideias que existem há muito tempo. Como eu não sou um historiador colonial, eu não vou me debruçar sobre essas fontes, vou apenas ver qual o papel que elas têm na retórica do próprio Charles. E, basicamente, ele mostra essas localidades como teleologicamente destinadas a ter um canal interoceânico, basicamente. Olha, desde que a gente descobriu esse lugar, a gente está querendo que tenha um canal aqui, então é algo bastante poderoso, né, na argumentação dele, assim, algo que é inevitável que esses países vão ter que serem portadores de uma via transístmica. Mas eu fiz um esforço, então, de mapear esse debate, essas relações. Algumas eu puxei o fio, né? E algumas que ele cita mais como uma autoridade mais forte, como Fitzroy, que é o capitão do Beagle, conhecido por ser o capitão do Beagle. Li também o relatório dele, então, e ele também tem uma série de referências. Eu consegui mais ou menos ter uma ideia da dimensão do que estava sendo debatido, que eu vou tentar rapidamente mostrar para vocês hoje. Então, o primeiro lugar que é muito debatido, eu vou focar em 4 regiões, mas entendo que essas regiões elas têm variações internas, certo? Então, a primeira é o Vale do Atrato. Atrato é o rio que corre na Colômbia, esse caminho que vocês podem ver aqui. E tem várias expedições tratam dessa localização porque é uma possibilidade de construir um canal a nível do mar. Um grande problema em todos esses projetos é superar a cordilheira. Todos eles, né, têm uma posição onde uma cordilheira precisa ser escavada ou transposta. E o Vale do Atrato ele tem a menor elevação na região. Então tem uma série de expedições que esse caminho aqui que eu desenhei para vocês, ele é só um deles. Tem outros aqui na Pipe, Cupica, etc. Vários afluentes do Rio Atrato que possibilitariam uma escavação de pouca distância entre o Pacífico e um rio navegável. Geralmente essa região ela é colocada na mesma categoria que o Darien, que esse outro setorzinho que eu coloquei agora. Toda essa região hoje se chama Darien, né? A região que é a fronteira do Panamá com a Colômbia, uma região até hoje inóspita, até hoje com uma vegetação bastante preservada, porque é muito difícil acesso, com uma crise de imigrantes muito importante hoje na fronteira. E essa região ela foi muito desejada no século XIX. O Ulysses Grant, presidente dos Estados Unidos no período, vai falar muito do Darien com uma posição, porque era ainda desconhecida a geografia do Darien, justamente por ser uma região muito inóspita. Então, haviam muitas especulações de um caminho, uma rota milagrosa no Darien que possibilitaria a construção de um canal a nível do mar, que seria o Eldorado para todos os envolvidos nesse debate, seria encontrar uma elevação baixa nas cordilheiras que permitisse essa construção. O Darien seria uma dessas especulações e onde vai ter o foco das a maioria das expedições que eu vou ver vai ter o problema de resolver a questão do Darien, porque é muito difícil investigar essa área. Passando rapidamente aqui para o Panamá, é o mais conhecido, é onde hoje tem um canal, vocês conseguem enxergar o canal do Google Earth. O maior problema que eles enfrentavam nesse período
era o rio Chagres, que é o rio que abastece hoje o canal, as inclusas. A vazão do Chagres não é confiável, dependendo da época do ano, do ritmo de chuvas, ele ou seca ou ele tem um excesso de vazão que provoca uma série de problemas de inundação sempre. E eles perceberam isso no período, por isso que o próprio Fitzroy vai falar que o Panamá não é um lugar ideal para construir um canal interoceânico. O ideal seria apenas a construção de uma ferrovia, o que de fato acontece 5 anos depois de falar isso. Mas vai estar sempre no olhar dos investigadores, dos cientistas, dos diplomatas interessados na questão. Eu vou passar rapidamente também para Nicarágua. Vocês podem ter ouvido falar recentemente que a China planejava um canal na Nicarágua. O projeto da China, contemporâneo, que não vai andar mais por uma série de questões políticas atuais da China. O projeto deles é o mesmo que os norte-americanos apresentavam naquela época, que é basicamente tornar navegável o rio San Juan, que surge do lago Nicarágua, e fazer uma pequena escavação no pequeno pedaço de terra que separa o lago do Pacífico, que é onde tem a altitude, a maior elevação, certo? Onde precisaria provavelmente construir um túnel ou fazer uma escavação muito cara. Engraçado que na maioria desses projetos que eu estou lendo, eles não consideram inclusas, porque eles acham muito inviável. Eles acham mais viável construir túneis que navios à vela poderiam passar dentro do que construir uma inclusa. Isso é uma das curiosidades que tenho descoberto aí. Também a Nicarágua é um favorito. Os próprios americanos vão apostar na Nicarágua como um projeto viável e como o maior rival do Panamá. Vou passar para o próximo, então o último canto é o Istmo de Ituantepec, no México. Ele é próximo à região de Guerrero, é muito conhecido por ser um território zapatista, né? Mas naquele período não era o favorito em termos técnicos, certo? Porque ele envolveria uma escavação muito longa e uma elevação que, em comparação com outras rotas que eu apresentei para vocês, muito mais alta, por uma região muito menos habitada. Entretanto, sempre vai haver uma pressão política e econômica de que o México não saia da mesa como uma possibilidade nos Estados Unidos, por causa do capital sulista, e principalmente investidores da Louisiana, que são muito ligados à economia do algodão. Então, sempre tem muito interesse no México por ficar na porta de casa. A Louisiana, o Porto de Louisiana está logo ali para eles. Então, durante todo o século XIX, apesar de Nicarágua e Panamá serem candidatos mais fortes, vão haver também expedições no México para confirmar que realmente ali seria muito caro ou inviável. Então, eu fiz um pequeno sobrevoo apresentando para vocês os problemas que eles estavam lidando. Era esse debate de qual lugar ideal eles estavam debatendo, não só nos Estados Unidos, mas também em sociedades geográficas na Inglaterra e na França, que eu vou lidar um pouco depois. Então, para organizar um pouco a cronologia desse debate, eu vou tentar ser muito breve na apresentação dessa cronologia, porque são materiais muito numerosos, mas só para vocês terem uma ideia do andamento da coisa, como ela se desenvolveu. Não, eu vou cortar fora o período colonial, porque eu não vou dar conta, só saibam que existiu, durante todo o período de disputas, até com piratas, no período, na região do Caribe, bucaneiros, etc. Sempre houve interesse geopolítico nessa região, não só pela via transística, que já era muito utilizada, as reformas borbônicas um pouco menos, mas sempre foi muito utilizada como acesso para o Pacífico, mas já antecipando a ideia de que poderia se construir um canal interoceânico. Então, o Humboldt é um momento fundamental nesses projetos. O Humboldt ele vai afirmar que é possível sim, e em questão de dimensão do projeto de engenharia, ele afirma que a drenagem do lago na Cidade do México foi um projeto mais difícil que construir um canal interoceânico. Então, ele está basicamente afirmando que temos a tecnologia para fazer isso, mas ele vai apresentar uma série de alternativas, inclusive em todo o continente americano. Vai falar do Ártico, vai falar da Argentina, vai falar da Amazonas, o Amazonas com a possibilidade de canal interoceânico. Então, ele reacende o Humboldt com toda a autoridade que ele tem, até de ter criado a disciplina da geografia como a gente conhece hoje,
ele vai carregar muito peso nesse debate ao longo do século XIX todo, até porque ele viveu durante esse debate, até a década de 60, 50. Então, com isso em mente, com essa discussão já provocada, já desenterrada pelo Humboldt, vai ocorrer o Congresso do Panamá, que ocorre logo após as independências, né, desses países na América Central e na América do Sul. Eles promovem esse Congresso do Panamá e várias lideranças políticas das independências vão decidir que faz parte da construção do Estado Nacional deles a construção de um canal interoceânico. Então, essa decisão vai promover expedições criadas por lideranças políticas dos países. Então, vai ter o próprio Bolívar, vai encomendar do Lloyd e Falomar, que são engenheiros ingleses, para fazer expedições na Colômbia, vai fazer principalmente no Atrato e no Darién. Vai ter o general Bergoso, no México, vai encomendar lá no Ituantepec. E o presidente Morazán, na República da América Central, vai também negociar com os Estados Unidos expedições. Mas, entretanto, esses projetos, que eu chamo de projetos soberanos, porque ele tem uma iniciativa desses Estados nacionais, não vão ir para frente e vão dar lugar para iniciativas do capital estrangeiro, principalmente no período de fragmentação política ali após a morte do Bolívar, e também a fragmentação do Império Mexicano, a fragmentação da República da América Central. E aí você vai ter a participação de franceses, Napoleão Garella, Michel Chavelier, alguns já foram até pesquisados por alunos da USP, essas viagens. São nomes que eu estou passando por cima, porque realmente não posso me demorar, mas eles já foram até, alunos da USP, pesquisadores, já lidaram com essas viagens. E também tem os que eu estou chamando de jacksonianos, são algumas expedições com investidores muito ligados ao Andrew Jackson, ao partido político do Andrew Jackson. Vão vir para a Colômbia, vão vir para o México, para a Nicarágua, negociar concessões para a construção do canal interoceânico. Não estou falando mais expedições para ver se é viável, estou falando já uma concessão dada pelos estados nacionais locais para investidores norte-americanos para já começar a construção. Não vai para frente. Mas há um ponto de virada importante aí, estou acelerando para dar tempo, só para terminar isso. Em 1848 tem a guerra dos Estados Unidos com o México, e é o ponto de virada mais importante nessa cronologia, porque os Estados Unidos anexa todo o território norte do México, chegando até a Califórnia, tem o boom do ouro, então tu tem um fluxo de pessoas saindo da costa leste dos Estados Unidos que querem chegar até a costa oeste, porque está rolando o boom do ouro, e o único caminho que eles têm naquele momento é fazer todo esse caminho que estou fazendo com vocês aqui, até o Cabo Horn ou o Estreito de Magalhães, e retornar. Então, imediatamente, há uma pressão demográfica no Panamá e na Nicarágua para esses imigrantes passarem por aqui para chegar até a Califórnia. E essa pressão demográfica tem uma pressão econômica também. Você tem 5 anos depois da construção da ferrovia do Panamá, que é uma das maiores ações na Bolsa de Nova York, dos anos 60 do século XIX. Nicarágua vai ter todo o contexto dos filibusteiros, né? Vai ter o William Walker, que é uma espécie de aventureiro, o filibusteiro é um sinônimo para pirata, né? Que vai com um exército particular, com uma série de aventureiros, vai tomar a presidência da Nicarágua, e o interesse dele é controlar essa via transístmica, que ele vai estar disputando, inclusive, com Vanderbilt, nos Estados Unidos. Enfim, a América Central é tomada por essas aventuras que tem como modelo a anexação do México, por esses colonizadores que tentam ocupar um território já antecipando uma possível especulação em cima daquela terra ou de transformação daquilo numa via transística. E, finalmente, então, esse momento vai ser o boom de expedições. A maioria das citações do meu material que eu estou trabalhando agora são dos 48 para frente, até os anos 60, que eu chamo o boom dos filibusterismo, porque também há expedições científicas organizadas pelo capital privado, tanto francês, inglês e nova-iorquino. Saem um pouco de cena os Louisiana, né, após a Guerra Civil. Então, eu passei muito rápido e botei tudo no mesmo slide para me obrigar a ser breve, mas isso deu um pouco o escopo do trabalho e das questões que estou tentando resolver. E eu vou apresentar, então, finalmente, 3 conclusões rápidas aqui para mim encerrar minha apresentação. Porque você já passou do tempo. Tá certo. Então, eu já vou encerrar. Obrigado pelo aviso. A importância aí das instituições geográficas, né, na construção desse problema.
a tensão constante, então, de colaboração geopolítica entre essas diferentes potências coloniais, mas também a necessidade de negociar informações e também que há uma diferença muito grande nessas expedições que eu estou apresentando para vocês, é aquelas que vão ser organizadas pela Marinha dos Estados Unidos e que, portanto, vão ter mais corpo. É isso, espero não ter passado tanto do tempo, corri um pouco, peço desculpas, mas é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo espaço, estou aberto a perguntas.